Hoje eu vou reagir a um vídeo do pastor César Cavalcante, que disse que afirmar que Deus determinou todas as coisas, incluindo obviamente as más, é heresia, é idiotice teológica que só serve para rico. Aqui a gente tem o velho embate aí entre a interpretação calvinista da Bíblia e a interpretação arminiana da Bíblia. E antes que você diga que é tudo bobeira essa discussão, você vai notar que o modo como respondemos a esse assunto tem implicações práticas nas nossas vidas. Uma delas, o consolo em meio ao sofrimento que ocorre neste mundo. Eu vou defender que só há consolo na interpretação calvinista. Ou seja, para mim a interpretação calvinista da Bíblia está correta. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá então, gente. Vamos reagir aqui a este trechinho do vídeo do pastor César Cavalcante. O inferno que eles vivem é o plano de Deus para a vida deles. Porque isso é o determinismo. O determinismo é isso, o hipercalvinismo é isso. Então é fácil pregar o determinismo para crente que tem a vida confortável. Eu quero ver... Não sei o que ele está querendo dizer com o determinismo em si, mas a ideia de que Deus decretou todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, e a gente vai explicar o que significa isso, isso não é hipercalvinismo. A gente tem algumas diferenças na escola calvinista, por exemplo, alguns são infra e outros são supra-lapsarianos, mas você tem, sim, em todas as escolas, a ideia de que Deus determinou todas as coisas. Enfrentar a realidade com essa conversa determinista. Foi Deus que determinou os pecados de Davi? Não! Foi Deus que determinou as injustiças de Davi? Não! O determinismo é uma heresia. Deus não determinou esses deslizes, esses pecados. Porque se isso fosse verdade, o Urias... Lembra quem foi Urias para o Davi? Urias poderia chegar diante de Deus lá no céu, porque... Lembra do caso do Urias, né? Davi adultera com Betseba. Betseba era a mulher de Urias. Aí Davi engana Urias, Davi mata Urias e no final ainda casa com Betseba. Então é isso que ele está falando aqui. Eu creio que ele foi salvo e ter dito assim para Deus: escuta, Senhor, é o seguinte, eu sou heteu. Isso significa que eu abri mão dos meus deuses. Isso significa que eu caí de joelhos diante do Senhor, e eu me submeti à tua palavra, e eu me submeti à circuncisão, e eu me tornei servo do Senhor, como um bom judeu tem de ser, mesmo não sendo da tribo de Davi, mesmo não sendo da tribo de Abraão, de Isaac, Jacó, dos caras lá da aliança. Eu não era da aliança, eu sou heteu. Eu nasci com outros deuses, eu me curvava diante de outros deuses pagãos. Mas eu fiquei sabendo do Senhor, e eu me converti, e eu me tornei soldado, e eu progredi no exército lutando, e eu virei cabo, sargento, sabe lá Deus o que ele era. Eu lutei por Davi até a espada colar na minha mão, e o Davi não respeitou meu casamento. Ele estuprou minha esposa, A questão aí de violentar a esposa, não creio que exista uma base para isso aí não. Mas, enfim. Teve um filho com ela e depois ele me matou. E eu estou aqui agora porque eu morri. E eu estou ouvindo todo mundo dizendo que o Davi é um homem segundo o seu coração. Então me permita fazer uma pergunta, me desculpa. Mas com todo respeito... E percebe, né, nessa ideia de me desculpa, com todo respeito, ou seja, está questionando Deus, né? Urias está lá bravo com Deus. Como é que é o teu coração? Como é que é o teu coração? Que coração é esse que o senhor tem então? Então, gente, falar idiotice teológica para milionário ou para classe média é moleza. Pastor, conquistei uma empresa, um trabalho, irmã, foi Deus que determinou, que bom, ai, como é bom, tal. Eu quero ver falar para o pobre. Ok, e ainda, vou falar, esse é um dos grandes temas aqui então do meu vídeo de hoje, é dizer que, tá vendo, a interpretação calvinista, ela não provê consolo às pessoas que sofrem. Gente, isso aqui é um vídeo de YouTube, num formato aí curto, é óbvio que eu não me proponho a responder todas as questões, eu vou fazer uma série, me acompanhe, uma série aí tentando me aprofundar mais nessas questões. Aqui a gente vai dar uma mensagem introdutória, mas vamos começar assim. Sim, Deus determinou todas as coisas, isso aí é claro, chame de providência, de desígnio de Deus, de predestinação, são todos sinônimos aí.
Deus determinou todas as coisas. O problema é que há um entendimento incorreto sobre o uso dessa palavra determinar. Na Bíblia é muito claro que Deus determinou, decretou todas as coisas. Não há nada que aconteça longe do decreto, longe da vontade de Deus, ou da permissão ativa, essa é uma boa expressão, permissão ativa do Senhor. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Ele é, sim, a causa primária de todas as coisas. Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos aqui do que eu estou querendo dizer. 2 Samuel 12:2. Deus falando para Davi, em relação ao adultério de Davi. Davi adulterou no escondidinho. Então Deus olha para Davi e fala o seguinte, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei, é Deus dizendo, eu farei isto perante todo Israel e à luz do sol. Davi adulterou escondido. Deus está dizendo, eu vou fazer para todo mundo ver. Vou fazer o que para todo mundo ver? Absalão tomou as mulheres de seu pai e as violentou em público. Em relação a isso, a esse estupro coletivo, Deus está dizendo, eu farei. Não tem como você colocar Deus como um passivo aqui na jogada. Está dizendo, eu farei. Jó perdeu tudo, incluindo seus filhos. Como Jó perdeu tudo? Quem esteve envolvido diretamente nessas perdas? Primeiro, a natureza. Vento soprou, os bens de Jó, os filhos de Jó morreram. Ladrões invadiram a propriedade de Jó, levaram seus bens. E por trás de tudo isso ainda havia ali Satanás arquitetando todas as coisas. Mas quando Jó perde tudo, o que ele diz? Deus deu, Satanás tirou, porque Deus ele é soberano apenas sobre o bem. Deus não tem nada a ver com o mal, nós temos dois deuses ali então. Deus deu, Satanás tirou. Isso então seria maniqueísmo. Deus deu, o homem tirou, porque ladrões de fato tiraram. Jó disse isso? Deus deu, o homem tirou? Não, isso faria do homem uma divindade. Deus deu, a natureza tirou? Não, seria panteísmo. Não, de forma alguma. Deus deu e Deus tirou, disse Jó. Temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Se não for Deus a causa primária de todas as coisas, então você tem que criar um outro Deus ali. Isso é politeísmo. Nós cremos em apenas um Deus, soberano sobre o bem e sobre o mal. José, seus irmãos o traíram, por isso ele foi para o Egito. Lá, estabelecido como governador, seus irmãos se aproximam dele. Nessa hora, o que José disse para os seus irmãos? Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Mostrando assim que Deus foi soberano sobre aquela traição, sobre aqueles irmãos que traíram o seu irmão José. Amós, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Quer um exemplo de mal à cidade? A Babilônia vindo e violentando as mulheres, empalando homens, matando crianças, destruindo tudo. Tudo isso aconteceu por meio de Nabucodonosor, que fez todas essas coisas. Mas o texto lá de Jeremias, várias vezes nós lemos Jeremias falando sobre isso, o texto não diz assim, Nabucodonosor determinou em seu coração, e como ele é Deus, ele fez isso completamente livre. Logo, quem Deus é para impedir Nabucodonosor? Não. Aí nós teríamos o homem como um ser completamente determinante e Deus como alguém passivo. Mas não é assim que a gente lê. Nós lemos em Jeremias 4:6, Deus dizendo assim, ó, eu trarei o mal do norte, que seria a Babilônia. Deus chama aquele rei ímpio, pagão, idólatra do Nabucodonosor de meu servo. Provérbios também declara que o coração do rei está nas mãos de Deus e Deus inclina para onde Deus quer. Nenhum pardal morre, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a prevenção divina, sem o consentimento divino. O pardal morrer, o cabelo cair, tem a ver com esses elementos negativos aí do mundo. Ou seja, até as coisas mínimas deste mundo, incluindo as ruins, estão debaixo do controle soberano de Deus, estão debaixo da vontade de Deus. Mas o que significa dizer que tudo acontece debaixo da soberania, do decreto, da determinação divina, incluindo o mal? O que significa determinação? Significa dizer que Deus colocou o mal no coração dos irmãos de José e que Deus coagiu aqueles homens a fazerem o mal? De forma alguma. Porque em toda a Escritura nós vemos o homem sendo responsabilizado por seus atos. Tiago diz que Deus não tenta ninguém ao mal, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, se Deus nem mesmo tenta alguém ao mal, quanto mais coagir. De modo que Deus age nesse homem com base na maldade que já existe no coração dele. Tanto é que esse homem é um ser livre de acordo com a sua natureza, que Deus dá uma ordem para Jonas, vá para Nínive, e Jonas foi para Tarsis, mostrando que o homem tem a sua vontade. Portanto, em que sentido Deus é aquele que determina todas as coisas? Em que sentido Deus fala do estupro coletivo de Absalão assim, ó, eu o farei? Primeiro, porque Deus dá vida ao homem. Nele vivemos, nos movemos e existimos, disse Paulo. Ora, se pudéssemos nos mover à parte de Deus, nós seríamos Deus, o que é uma loucura, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho
ter vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Todas as coisas recebem vida de Deus. Deus sustenta, energiza, mantém o homem de pé. Como Hebreus 1:3 declara que Deus sustenta todas as coisas, incluindo o ímpio. Quem deu vida, energia, força ao Hitler? Quem sustentava Hitler enquanto ele matava milhões? Foi Deus. Por isso Deus pode dizer, sou eu quem mato. Deus não colocou maldade no coração de Hitler, mas sabendo da maldade de Hitler, Deus sustentou Hitler e usou Hitler para cumprir os seus desígnios. Por quê? Porque Deus quis. Se os Estados Unidos dão armas e recursos para um país atacar outro, quem diria, não, os Estados Unidos não têm nada a ver com isso, afinal, os Estados Unidos não deram um tiro, então ninguém diria isso. Os Estados Unidos, ao darem os recursos, é óbvio que eles têm responsabilidade. Mas Deus dá vida, Deus dá os recursos, o intelecto, o corpo, a existência, a manutenção dessa existência, inclusive aos ímpios. Portanto, não dá para tirar Deus como o causador primário de todas as coisas. Afinal de contas, Deus poderia, por exemplo, impedir Hitler de vir à existência. Se ele não fez, por que não fez? Porque Deus quis. Ele deu energia, deu vida a Hitler. Se não quisesse, não daria. Então sim, Deus é a causa primária de todas as coisas, ao dar vida e sustentação a todas elas. Em segundo lugar, Deus é o fator determinante de tudo ao permitir. Obviamente, essa permissão não é uma permissão passiva, mas eficaz para cumprir os seus propósitos. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Nenhum fio de cabelo da cabeça cai sem o consentimento divino. Eu vos farei, diz Deus, sobre o estupro coletivo efetuado por Absalão. Leia, por exemplo, Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo servo Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Fica claro aqui que o mal que foi feito foi predeterminado por Deus. Como foi predeterminado? Deus coagiu os romanos e judeus a matarem Jesus? Mas Deus inclina o coração até dos reis, como o rio. Lembra o que declara a Escritura? Esse rio, chamado coração humano, é sujo. Deus não suja o rio, apenas direciona essa sujeira, essa maldade, para cumprir o seu propósito de fazer um bem maior. Mas ele inclina. Ou seja, não tem como falar de um Deus passivo sobre o mal. Eu sou Deus, diz o Senhor. Eu mato e eu faço viver. Quem mata é Deus. Quem tira a vida é Deus. Se houvesse outro ser por aí, soberano sobre a morte, ele seria Deus, o que seria uma loucura. Portanto, declarar Deus permitiu não anula a vontade divina, não retira a agência divina. Ora, se ele tinha o poder para impedir e não fez, é porque não quis. Ele podia impedir que os irmãos de José o traíssem? Sim, se não fez, é porque não quis impedir, pois tinha uma vontade de decreto agindo para transformar o mal em bem. Como José bem disse, foi Deus quem me trouxe aqui, não vocês. Bavinck resume bem a ideia. A resposta final para a pergunta por que as coisas existem e são como são é que Deus quis. O pastor César Cavalcante disse que a ideia de que Deus determinou todas as coisas, que ele é soberano sobre tudo, só traz consolo ao rico, não traz ao pobre, a pessoa que está sofrendo. Eu creio justamente o contrário, e José também, que se consolou da maldade de seus irmãos ao dizer, foi Deus. Entendendo que se algo de ruim acontece, é porque Deus permitiu, porque tem uma vontade soberana, usando o mal por bem. Que consolo eu teria ao saber que Deus tem o poder, mas não faz nada? Negar socorro a alguém é errado, não é? Tendo em si o poder de fazer o bem, se você não fizer, diz a Escritura, é pecado, não é? Então Deus tinha o poder de fazer o bem a José ao impedir os seus irmãos de traí-lo. Se não fez, é porque Deus tinha um propósito de fazer um bem maior ao permitir aquela maldade. Portanto, a resposta não está no fato de não, ele tinha o poder, mas não fez porque ele é passivo. Olha, a resposta está no fato de que Deus quis, porque estava debaixo do controle dele e da vontade dele usar aquele mal para fazer um bem maior. Ah, mas Deus não podia ferir a liberdade dos irmãos de José. Ora, então, ao respeitar a liberdade de trair dos irmãos de José, Deus não respeitou a liberdade de José de ser livre e de morar com seus pais? Ou então, Deus respeita a liberdade do assassino, desrespeitando a liberdade da vítima? Isso não traz consolo algum. O que traz de fato consolo é, Deus permitiu esse mal. Sim, porque ele quis, pois ele tem um propósito nisso, de sempre reverter o mal em bem. Não há consolo longe das palavras, porque Deus quis. Arminianos ficam bravos quando nós falamos que Deus é soberano sobre o bem e o mal. Mas quando um arminiano enfrenta uma morte trágica de um parente, realizada por um homem mau,
Onde ele encontra consolo? Foi a vontade humana soberana, Deus não podia fazer nada. Não, ele não diz isso. Ele também não diz, foi o destino, foi o acaso, por isso eu me acalmo. Ele também não diz isso. Em sua confissão de fé, ele crê nesses ídolos, o destino, o homem divino, mas ajoelhado, ele encontra consolo no Deus que decreta todas as coisas. As flores arminianas, jogadas no sepulcro da realidade, que tentam colorir o Deus bíblico, julgado por eles como sombrio, secam diante de um caixão de um parente, morto por um bandido. Ali, arminianos e calvinistas se consolam assim. O Senhor sabe o que faz. Olha, eu posso citar a mim mesmo, hein? Quando a gente perdeu nosso primeiro filho, como que nós nos consolamos? Deus quis. Quando nosso segundo filho, Daniel, nasceu, e para a gente, de acordo com as palavras do médico, nós acreditávamos que ele nasceu morto, que ele ia morrer logo em seguida, foi de fato aquele dia, né, até aquele momento da minha vida, foi o pior dia da minha vida. E eu me consolei no fato de que Deus é soberano. Se nem um fio da minha cabeça cai sem um consentimento divino, isso aqui também está debaixo do controle dele. Ele é soberano sobre isso. Então esse foi o meu consolo. E Deus usou o mal para o bem, pois os irmãos da igreja dizem que eu sou outra pessoa depois daquele evento, que ali de início parecia muito mal. A ideia de que o meu filho iria morrer. Mas hoje, eu olho para aquilo e vejo, meu Deus, como que Deus me mudou. No momento eu não entendia, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que ele usou o mal para o bem. Mas ele usou, não foi acaso. Não foi a natureza de maneira independente, porque isso beira o panteísmo. Não, foi Deus usando o mal para o bem. Por fim, o pastor imaginou Urias revoltado lá no céu, com Deus, enaltecendo as suas bondades e questionando por que o Senhor chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Essa cena não existe. Urias, lá no céu, ele está sem pecado. Logo, ele não estaria atribuindo falha a Deus por seus decretos, pelo seu beneplácito soberano em deixar Urias morrer e deixar Davi viver. Questionar a providência divina, os justos decretos de Deus, é algo que não acontece no céu, onde os homens estão sem pecado. Acontece aqui, em que permanecemos no pecado, o que afeta a nossa noção de justiça e nos leva ao absurdo de achar que somos mais justos do que Deus. Nos leva ao absurdo de dizer que Deus, o dono do mundo, que não deve nada a nós, ele não pode decretar. Mas o homem, que não é nada e deve tudo a Deus, esse pode decretar a Deus. Deus não pode determinar nada ao homem. Isso seria ferir o homem, os seus direitos. Mas o homem, ele tem o direito de determinar tudo a Deus. Essa seria a concepção arminiana. Portanto, os arminianos estão sempre preocupados em não ofender a dignidade humana, mas não ligam de ofender a glória divina. Mais uma vez, isso aqui é apenas um vídeo em formato de YouTube, bem curto, não dá para responder todas as perguntas, mas vou tentar responder aí numa nova série e recomendar para vocês também um ótimo livro sobre o tema, Calvinismo Explicado, do meu amigo Tourinho, Francisco Tourinho. Então, adquiram, entre lá no Instagram dele, e é isso aí. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.